Existe um momento silencioso na sua vida em que você acorda, olha ao redor e não reconhece mais quem você se tornou. Não é depressão, não é cansaço, é algo mais profundo. Você perdeu a si mesmo. E o pior não é a perda, é perceber que você nem sabe quando isso aconteceu. Você vive, mas não habita sua própria existência. Você sorri, mas não sente. Você fala, mas não se escuta. Carl Jung chamou isso de a perda da alma. E essa perda não acontece de repente. Ela é lenta, invisível, construída dia após dia enquanto você tenta ser quem os outros esperam que você seja. Você se adapta tanto ao mundo externo que esquece de existir no mundo interno. E então, uma noite qualquer, você sente: algo em você morreu, mas não morreu, apenas adormeceu. E esse sono tem nome: inconsciência. Esse vídeo não é sobre te consolar, é sobre te acordar, porque aquilo que você não conscientiza te domina. E você tem sido dominado por uma versão de si que nunca foi realmente sua. Se você sente que perdeu a si mesmo, saiba, você não está perdido. Você está adormecido dentro de uma máscara que você mesmo construiu. E essa máscara tem um nome na psicologia junguiana: a persona. Ela é a face que você apresenta ao mundo, a versão aceitável, funcional, adaptada. O problema não é ter uma persona, todos nós temos. O problema é quando você se identifica completamente com ela e esquece que existe alguém por trás. Ao longo deste vídeo, você vai compreender o mecanismo psíquico que te fez perder a conexão com sua essência. Você vai entender por que a dor que sente não é fraqueza, mas um chamado do inconsciente. E mais importante, você vai descobrir o caminho de volta para si mesmo. Não através de fórmulas prontas ou afirmações vazias, mas através do processo que Jung chamou de individuação, o retorno consciente à sua verdadeira natureza. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai questionar tudo o que você acreditava sobre identidade, propósito e liberdade. A sociedade te ensinou que você precisa ser produtivo, agradável, forte, bem-sucedido, e você obedeceu. Você moldou sua personalidade de acordo com o que era esperado. Na infância, você aprendeu a reprimir partes de si para ser amado. Na adolescência, você escondeu suas estranhezas para ser aceito. Na vida adulta, você enterrou seus sonhos para ser responsável. E em cada etapa, você acreditou que estava evoluindo. Mas não estava. Você estava se afastando. Porque evolução verdadeira não é adaptação ao externo, é integração do interno. O ego coletivo te vendeu a ilusão de que ser você mesmo é egoísmo, de que seguir sua verdade é irresponsabilidade. E você comprou essa mentira. Resultado? Você vive uma vida que não é sua. Trabalha em algo que não te move. Relaciona-se com pessoas que não te enxergam. E, no fundo, sente um vazio que nenhuma conquista externa consegue preencher. Esse vazio não é falta de propósito, é ausência de presença. Você não está vivendo, você está representando. Jung dizia que o ser humano é composto por camadas. A camada mais superficial é a persona, a máscara social. Logo abaixo está o ego, o centro da consciência, aquilo que você chama de eu. Mas existe algo ainda mais profundo: o self, o centro verdadeiro da psique, o núcleo da sua totalidade. O self é quem você realmente é, antes de qualquer condicionamento. E entre o ego e o self, existe a sombra. Tudo aquilo que você reprimiu, negou, rejeitou em si mesmo. Quando você perde a si mesmo, o que acontece é simples. O ego se identifica totalmente com a persona e perde contato com o self. Você vive apenas na superfície, e a sombra, que carrega tudo que você não quis ser, começa a sabotar sua vida de formas inconscientes. Sintomas aparecem: ansiedade, irritabilidade, sensação de vazio, relacionamentos destrutivos. Não é azar, é o inconsciente gritando. A dor que você sente não é punição, é informação. É a psique te dizendo: você está longe demais de quem você é. Imagine que você é um rio. No começo da vida, você corria livre, seguindo seu curso natural, alimentado por nascentes profundas. Mas aos poucos, o mundo começou a construir barragens. Corra por aqui, não por ali. Seja útil, não selvagem. Adapte-se. E você obedeceu.
desviou seu curso, represou sua força, construiu canais artificiais para agradar, para pertencer, para sobreviver. E um dia, você olha para si mesmo e não vê mais um rio, vê um aqueduto. Funcional sim, mas morto. Sem vida própria. O self é a nascente, a persona é o aqueduto, e a sombra é toda a água represada, acumulada, pressionando as paredes que você construiu. Quando você perde a si mesmo, você perde contato com a nascente, e sem ela, você seca. A individuação é o processo de romper as barragens, de voltar ao leito original, de permitir que a água volte a correr como deve. Não é destruição, é retorno. É lembrar que você nunca foi feito para ser um aqueduto. Você é o rio. A psique funciona como um sistema de compensação. Tudo que você nega conscientemente, o inconsciente preserva. Se você nega sua raiva, ela se transforma em ressentimento crônico. Se você nega sua vulnerabilidade, ela vira dependência emocional. Se você nega seus desejos verdadeiros, eles viram compulsões. Esse é o mecanismo da sombra. Ela guarda tudo que você rejeitou. E quanto mais você tenta ser apenas luz, mais a sombra cresce. O ego, na tentativa de manter a persona intacta, reprime conteúdos incômodos. Mas o inconsciente não aceita a repressão passivamente. Ele projeta. Você começa a ver nos outros aquilo que nega em si. Você odeia nas pessoas justamente os traços que não aceita em você mesmo. Você atrai relacionamentos que espelham sua sombra não integrada. E assim, a vida se torna um campo de projeções. Você não enxerga o mundo como ele é. Enxerga o mundo como você é internamente. A perda de si mesmo, portanto, não é apenas um sentimento. É uma estrutura psíquica inconsciente que você alimenta todos os dias. E então você sente a dor. Aquela angústia sem nome. Aquele peso no peito que não passa. Aquela sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa. Você tenta preencher o vazio. Trabalho, conquistas, relacionamentos, vícios. Nada funciona. Porque o vazio não é falta de algo externo. É a ausência de você. Jung dizia: a neurose é sempre um substituto para o sofrimento legítimo. A dor que você sente é legítima. Ela não quer te destruir, quer te chamar de volta. É o self tentando romper a casca da persona. É a alma pedindo espaço. E você tem medo. Medo de decepcionar. Medo de não ser amado se for autêntico. Medo de perder o controle. Mas esse medo é a voz do ego apegado à máscara. A verdade é que você já perdeu o controle. Você já está vivendo no piloto automático. A individuação não é perda, é recuperação. É o reencontro com aquilo que sempre esteve lá, esperando. E sim, dói. Mas é a dor do parto, não da morte. É a dor de nascer para si mesmo. O ciclo funciona assim. Você perde contato com o self. O ego se identifica com a persona. A sombra é reprimida. O inconsciente compensa através de sintomas. Você sente ansiedade, mas não entende por quê. Sente raiva, mas direciona para os outros. Sente vazio, mas tenta preencher com coisas externas. E quanto mais você tenta controlar os sintomas, sem olhar para a causa, mais eles se intensificam. Você muda de emprego, mas leva a insatisfação junto. Você muda de relacionamento, mas repete os mesmos padrões. Porque o problema não está fora, está na estrutura inconsciente que você carrega. A sombra não integrada atrai situações que te forçam a olhar para ela. Se você nega sua vulnerabilidade, vai atrair pessoas que te machucam até você aprender a se proteger conscientemente. Se você nega sua força, vai atrair situações que te exigem coragem. O inconsciente não está contra você. Está trabalhando para te tornar inteiro. Mas enquanto você resistir, o ciclo se repete, até você cansar de fugir e finalmente olhar para dentro. O ego é o eu que você conhece. É limitado, mas necessário. Ele te organiza, te dá senso de identidade. A persona é a máscara que o ego usa para se relacionar com o mundo. Ela também é necessária, você precisa de adaptação social. O problema é quando o ego se identifica completamente com a persona e acredita que ela é tudo que existe. A sombra é tudo que ficou de fora, seus instintos reprimidos, emoções negadas,
potenciais não desenvolvidos. Ela não é má, é inconsciente. E o self? O self é o centro verdadeiro, é a totalidade. É quem você seria se nunca tivesse sido condicionado. O self não é perfeito, é inteiro. Ele contém luz e sombra, forças e fragilidades, contradições e coerência. A individuação é o processo de diferenciar ego de persona, integrar a sombra e aproximar o ego do self. Não é eliminar a máscara, é saber que você não é ela. Não é destruir o ego, é expandi-lo até que ele sirva ao self, não ao contrário. Esse é o caminho de volta para si mesmo. Aqui está o alerta que ninguém te dá. Se você não voltar para si mesmo, a vida vai te forçar. Crises, perdas, rupturas não são castigos, são convocações. A psique tem mecanismos de autocorreção. E quando você se afasta demais do self, ela cria situações que te obrigam a parar e olhar para dentro. Mas você pode escolher o caminho consciente. Primeiro, reconheça a persona. Observe os papéis que você representa e pergunte: quem eu seria se ninguém estivesse olhando? Segundo, dialogue com a sombra. Anote o que te incomoda nos outros. É espelho. Terceiro, recupere o contato com o corpo e com o silêncio. A alma fala baixo. Quarto, tome uma decisão que seja verdadeiramente sua, mesmo que assuste. Quinto, aceite que individuação não é conforto, é autenticidade. Você não está perdido. Você está adormecido dentro de uma imagem. E este é o chamado interior que ninguém te explicou. Volte para casa. Volte para você. Porque aquilo que você não conscientiza te domina. E a liberdade verdadeira começa quando você para de viver a vida dos outros e assume a responsabilidade sagrada de viver a sua. Esse é o chamado. Esse é o caminho. Esse é o chamado interior.